Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Bom, estou aqui para disponibilizar essa aulinha para vocês, a aulinha referente à Rússia, né? Na verdade, referente a essa transição da Rússia de superpotência do século XX a país emergente no século XXI, tá certo? Semana passada, como vocês bem lembram, eu não disponibilizei um vídeo gravado por mim, tá? Eu acho que eu expliquei para vocês. Semana passada eu tomei a vacina contra a Covid-19. Na verdade, eu só tive um pouco de queda de pressão, muita sonolência e não tive condições naquela terça-feira de gravar aula para vocês. Então, enfim, eu acabei disponibilizando apenas um vídeo de um outro professor tratando o tema. E no final das contas eu creio apenas, né? Vocês vão confirmar se eu estou certo ou não. Eu creio que até assim fluiu, né? Deu certo porque no final das contas ele alcançou aquilo que eu desejava mesmo, que era discutir todo o tema, todo o assunto. E ele fez de forma competente. Mas se ainda assim vocês quiserem que eu grave a aula da semana passada, ou quiserem uma aula também, né, no Google Meet, fiquem à vontade. Na verdade, eu me sentiria até bem se vocês fizessem isso mais vezes. De todo modo, tá aqui, estou disponibilizando essa aula para vocês daqui a pouquinho. São 10 para as 4 agora da manhã. Tive condições de gravar a aula mais cedo, porque eu estou o dia inteiro envolvido com questões pedagógicas dos dois municípios onde eu trabalho. Mas é assim mesmo, o professor vai tentando dar conta de tudo, com tudo que ele tem, com o melhor que ele tem, e assim vai. Tá certo? Mas enfim, então vamos ao tema. Rússia de superpotência a país emergente, né? Vamos tentar dar conta desse arco histórico. Como é que a Rússia, saiu de um país, né, tributário da União Soviética, a maior potência no interior da União Soviética, para se tornar um mero emergente, né? Então vamos tentar entender isso. A perda de hegemonia. Durante a existência da União Soviética, a Rússia foi a principal república desse gigante Estado. Moscou foi o centro político, econômico e de poder do socialismo real sobre todas as demais repúblicas. E lá foram tomadas as decisões referentes às políticas interna e externa. Entre 89 e 90, a situação da União Soviética e da Rússia começou a se alterar, ocorrendo basicamente duas perdas. A primeira perda. Após manter por cerca de 45 anos a hegemonia política e econômica sobre os países da Europa Oriental, do lado leste da Europa, tá aqui, ó, os países da Europa Oriental. Só um parênteses aqui, gente. A Europa, ela é uma península, ela é um prolongamento, na verdade, do continente asiático, tá certo? Ela nada mais é do que parte do continente asiático. Na verdade, o termo técnico seria continente euroasiático, né? Mas por questões históricas, culturais, né, costuma-se dividir Europa e Ásia, né, a partir dos montes Urais, que ficam aqui, ó, dentro do território russo, e por isso a Rússia é um país transcontinental, né, está dentro de um continente, né, que é a Europa, e outro continente que é a Ásia. Então a Rússia é um dos poucos países transcontinentais, tá certo? Mas voltando ao texto, após 45 anos de hegemonia sobre países da Europa Oriental, o leste europeu, a União Soviética e portanto a Rússia teve seu poder enfraquecido com a libertação desses países da sua tutela ou de sua área de influência. As reformas liberalizantes, ou seja, no sentido de abertura do mercado e de aderência maior ao capitalismo, dentro da União Soviética, essas reformas dentro da União Soviética, país central do bloco socialista, com base na Glasnost e na Perestroika, que nós já vimos no período de Gorbachev, que era o chefe de Estado da União Soviética, levaram ao afrouxamento dos laços de dominação sobre os países da Europa Oriental, contribuindo para que se libertassem do socialismo real no fim dos anos 90 e início dos anos 90, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, e aderissem à economia de mercado ou ao capitalismo,
a democracia liberal e a integração econômica, política e militar à Europa Ocidental, tanto no que se refere à entrada de alguns deles na União Europeia, como na OTAN, que é o bloco de aliança militar formado por países capitalistas, né, com vistas a se protegerem de um eventual ataque por parte dos países socialistas. A gente está falando aqui então de uma aliança militar formada por países capitalistas em plena Guerra Fria. Tá? Estou falando aqui de uma aliança militar entre Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França, né, Alemanha Ocidental, né, Itália, Espanha. São países capitalistas que tentaram montar uma estrutura, uma aliança e um grande guarda-chuva, né, para um eventual ataque vindo do lado socialista do planeta. Né? Então, na eventualidade de um ataque, esses países se uniriam para contra-atacar. Tá certo? Essa é a OTAN. Do lado de lá, na União Soviética, no lado socialista, também havia uma aliança militar, que é o Pacto de Varsóvia. Tá certo? É o equivalente à OTAN do Ocidente. Mas com a perda de hegemonia da União Soviética, muitos desses países que até então eram socialistas foram aos poucos aderindo à lógica de mercado, à economia de mercado, né, e à democracia liberal, né, e portanto muitos deles inclusive foram integrar a União Europeia e integrar inclusive a própria OTAN, tá certo? Vou fazer uma grifagem aqui porque tem esse trecho é importante. Aqui, ó. Esse trecho é importante. Então, a União Soviética, com a perda de importância dela, a partir dessas reformas liberalizantes, né, culminou na erosão dessa grande república, na verdade, essa grande confederação, né, que você tem várias federações que se unem, né, claro, tuteladas por uma das federações, né, que é a Rússia. Mas o que é uma confederação? É quando várias federações se unem para formar um grande bloco super federal, digamos assim. Então seria uma confederação. Então o Brasil, por exemplo, é uma federação. Por quê? Porque tem várias unidades territoriais que têm sua autonomia resguardada, né, juntam, se forma uma federação. Agora, quando você tem várias federações, por exemplo, a união de uma federação, a Federação Brasileira, por exemplo, com a Federação Argentina, com a Federação, sei lá, chilena, paraguaia e etc., por aí vai, nós formaríamos uma confederação. A União Soviética, resguardadas as devidas proporções, na verdade não é uma confederação, porque havia uma única potência controlando todas essas outros estados satélites. Mas estou só explicando aqui o conceito de confederação. É algo parecido com uma confederação. Pois bem, então fechando esse parênteses, com a perda de hegemonia da União Soviética a partir das reformas liberalizantes, da Glasnost e da Perestroika, né, implementadas durante o governo Gorbachev, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90, muitos desses estados, sob a tutela da Rússia, foram integrar a União Europeia. Alguns deles integram hoje a OTAN, né, e aderiram completamente à economia de mercado. A segunda perda de hegemonia. Com a desagregação da União Soviética em 91, a Rússia, para não perder a hegemonia sobre as ex-repúblicas socialistas, né, as ex-repúblicas soviéticas, articulou junto a elas a criação da CEI, que a gente já viu também, como vimos anteriormente. No entanto, nem todas as ex-repúblicas aderiram à CEI. Por exemplo, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, Estônia, Letônia e Lituânia, são 3 países, né, que resolveram integrar o lado capitalista, né, o mais, digamos assim, não que a Rússia tenha permanecido socialista, não é isso, mas o lado mais liberal, por assim dizer, né, e os seus inimigos ou rivais históricos. Esses 3 países foram integrar esse bloco, né, geopolítico.
Então eles rejeitaram, esses 3 estados rejeitaram a adesão e nos anos 2003 e 2004 foram admitidas na União Europeia e na OTAN, aproximando-se assim do Ocidente e afastando-se da influência russa. Então essa seria a segunda perda de hegemonia, né, e de força no continente euroasiático por parte da Rússia. O acirramento dos conflitos territoriais e de nacionalidades nos países da CEI e a violenta repressão militar exercida pela Rússia tornaram-se ameaças para a integridade da CEI. A Geórgia abandonou a CEI, isso aqui então é importante grifar. A Geórgia abandonou a CEI em 2008 como resultado da invasão do seu território por parte, né, das tropas russas, com o objetivo de dar apoio aos separatistas pró-Rússia dentro daquele país. Em 2010, a Geórgia assinou um acordo de livre comércio com a União Europeia e atualmente está em negociações para entrada nesse bloco. Seria então a segunda perda de importância ou de influência no continente euroasiático. Tá? A Geórgia, para quem não sabe, fica aqui, salvo engano, aqui, ó. Ela tá por aqui. Não, perdão, desculpa, ela está aqui. Falei besteira, ela está aqui, tá bom? Então, continuando, além da Geórgia, outros focos de tensão se instalaram nos países da CEI, levando a intervenções militares diretas ou indiretas da Rússia. É o caso da Moldávia, na Armênia. Da Moldávia, da Armênia, do Azerbaijão e da Ucrânia, além dos enclaves no próprio território russo, caso da Chechênia e do Daguestão, ameaçando a hegemonia da Rússia nesse grande espaço geopolítico. Certo? Entretanto, apesar dessas incertezas, a presença russa na Eurásia é ainda muito significativa. Para quem não lembra, não sei se vocês vão lembrar, vocês talvez fossem muito novos, embora tenha acontecido apenas 4, 5 anos atrás, a Rússia tomou a Crimeia, que era um território sob controle ucraniano, embora a maioria da população da Crimeia falasse russo e quisesse, né, integrar a Rússia, era um território de soberania ucraniana, né? Então a Ucrânia detinha controle da Crimeia, né? E a Rússia tomou a Crimeia, né, da Ucrânia. Então isso ajudou a elevar a tensão, né, no leste europeu, tá certo? Porque a Ucrânia fica na Europa, como a Rússia também, uma parte da Rússia, como eu bem mostrei na página passada, tá certo? E isso em função do fato de que o presidente da Ucrânia, até então presidente da Ucrânia, apoiado pela Rússia, ter sido deposto, né? E o governo que se estabeleceu depois ter se, digamos assim, bandeado, na verdade ter se alinhado com os países da União Europeia, né? Os antigos rivais históricos da Rússia. Isso vai fazer com que a Rússia se sinta ultrajada, e, enfim, se sinta irritada, na verdade provocada, e ela resolve tomar para si a Crimeia, tá certo? É óbvio que há muita contestação por parte dos ucranianos e, portanto, há ali uma tensão até hoje, né? Também é importante ressaltar que, e eu acho que isso eu já cheguei a comentar com vocês, na Crimeia existe um porto muito importante, se não me engano, o porto de Sebastopol, que é uma importante saída, né, para a Rússia, para o Mar Negro, tá certo? Ali, portanto, tem uma infraestrutura portuária que a Rússia já desejava ter há algum tempo. Então a Rússia tomou isso como um pretexto, né, essa perda de influência sobre a Ucrânia, para tomar a Crimeia para si, tá certo? Mas o fato é que a gente está vendo, portanto, contestações frente à influência russa, né, no continente euroasiático, né, seja na Ucrânia, seja no Daguestão, seja na Geórgia, alguns anos atrás por parte da Estônia, Letônia, da Lituânia, né, e por aí vai. Então são dois sintomas, né, que eu acabei de descrever aqui,
dois sintomas da perda de influência russa no continente euroasiático, tá certo? Bom, partimos agora para a economia no século XXI, a economia russa no século XXI. A transição da economia estatal centralizada, planificada, que existiu até 91, para a economia de mercado ou economia capitalista na Rússia, foi um grande desafio para os dirigentes e para a população russa de um modo geral. A Rússia herdou da União Soviética a maior parte da grande infraestrutura industrial, principalmente de bens de produção ou indústria pesada, muitas delas obsoletas e que exigiram reformulações com investimentos privados. Além disso, a perda por parte do poder central, sediado em Moscou, das demais repúblicas soviéticas, abalou sua economia e o prestígio que possuía como superpotência naquela região, e cuja recuperação continua até os dias atuais. A Rússia passou, assim, de condição de superpotência para a de país emergente, né, país que está buscando seu espaço no cenário internacional. Suas concentrações industriais se localizam tanto na porção europeia, por aqui, como vocês podem ver, como na porção asiática. A região de Moscou é o centro dinâmico da economia e da política e é complementada por periferias econômicas integradas entre si e afastadas do centro. Então nós temos aqui a grande concentração industrial e aqui nós temos a Transiberiana, Transiberiana, que a gente já tratou, né, no passado, quer dizer, algumas semanas passadas, da importância que tem essa ferrovia para a integração do território russo, tá certo? E essa ferrovia foi construída há muitas décadas atrás, ainda no período soviético, salvo engano, talvez até antes, né? Não vou me recordar exatamente. Bom, a Rússia é rica em recursos minerais, como ouro, diamante, níquel. Nesse caso, ela é o primeiro produtor mundial de níquel, platina, cobre, minério de ferro, manganês, etc. E sobretudo, de petróleo e gás natural. Desculpa, deixa eu só grifar o que interessa. Isso. Então, a Rússia ela é muito rica em gás natural. E é através da utilização desse recurso, digamos assim, que a Rússia consegue fazer, né, exercer influência em muitos países do continente euroasiático. Vale citar, por exemplo, países de dentro da União Europeia, de dentro da Europa, como é o caso da Alemanha, é o caso, se eu não me engano, da França, que são fortemente dependentes do gás vindo da Rússia, tá certo? Então a Rússia, sempre que ameaçada ou se sente pressionada, ela ameaça a fechar a torneira do gás vindo do seu território, do seu subsolo, certo? É através desse instrumento ou desse recurso que a Rússia consegue, digamos assim, exercer, né, uma influência mais preemente, mais veemente, né, contra os seus, digamos assim, os seus rivais geopolíticos, tá certo? Bom, além disso, a Rússia possui poderosa tecnologia aeroespacial e de armamentos, desenvolvida no decorrer de 40 anos durante a Guerra Fria, o que ainda lhe confere posição de destaque como potência nuclear, né, e militar. Isso aqui, gente, é um elemento de persuasão muito forte. Quanto mais poder militar, né, e mais poder de destruição um país tem, menos, digamos assim, suscetível ele está de sofrer pressões arbitrárias, né? Inclusive de invasões, né? Porque ele tem condições de se defender, ameaçando inclusive atacar o território do seu algoz, né? Do seu eventual algoz,
Nós vamos supor, na eventualidade dos Estados Unidos inventarem uma desculpa para querer invadir um território sob influência da União Soviética, perdão, da Rússia. Né? Basta a Rússia trazer a carta da força militar que ela tem. Olha, tomem cuidado conosco. Tomem cuidado com as nossas bombas. Só a título de curiosidade, gente, a bomba mais poderosa já deflagrada pela humanidade, né, mais forte que o homem já explodiu no planeta Terra em toda a história, foi uma bomba produzida dentro da União Soviética. É a bomba Tsar, né, é a bomba de hidrogênio. Eu acho que, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, essa bomba ela é tão poderosa que ela equivale a uma das explosões que acontecem toda hora na superfície do Sol, tá certo? O calor que ela libera é descomunal, entendem? Então é com esse tipo de armamento que as potências capitalistas têm que se preocupar quando lidam com a Rússia, tá certo? E esse é um poder de persuasão que a Rússia tem, né? E é uma das cartas que a Rússia tem na manga para poder falar sempre de igual para igual com essas potências, né, com as quais ela disputa, na verdade, o mundo. Né? Então, os centros de pesquisa, como os Tecnopolos de Moscou, de Kaliningrado e São Petersburgo, para citar apenas alguns, continuam a produzir inovações, mas passam por dificuldades em razão da limitação de investimentos. Enfim, mas a Rússia ainda é uma grande potência militar e tecnológica, pelo menos nesse aspecto, no aspecto bélico, a Rússia é uma grande potência ainda. Inclusive já houve militares, né, de alta patente de dentro do governo, né, americano, de dentro das forças armadas americanas, que admitiram que numa eventual guerra da Rússia com os Estados Unidos tem sim possibilidade de perder essa guerra, tá certo? Essa, portanto, é a carta, ou uma das cartas mais importantes na manga dos russos, tá certo? Bom, passando aqui para o próximo ponto, a Rússia e o uso estratégico e político da energia. Foi aquilo que eu falei com vocês, o uso, né, dos hidrocarbonetos, né, do gás, sobretudo, né, para exercer influência ou pressão, né, ou para dialogar com as potências europeias. Bom, dispondo das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo. O que é hidrocarboneto? É um composto orgânico formado por hidrogênio e carbono, né, e, por exemplo, o petróleo e outro exemplo, o gás natural, são dois exemplos, né, formados por hidrocarbonetos, né, que possuem na sua molécula o átomo de hidrogênio e de carbono, certo? Pois bem, dispondo das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo e de uma grande rede de gasodutos e oleodutos que permite fornecimento tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, a Rússia é grande e poderosa fornecedora de energia mundial, sobretudo para os países europeus e para a CEI, né, os países da Comunidade dos Estados Independentes, esses países que se uniram em torno da Rússia, né, desde o fim da União Soviética. Essa condição tem levado a Rússia a utilizar seus recursos energéticos como instrumento político. Né? Essa condição, né, perdão, isso eu já li. Então a Rússia usa disso para poder exercer influência ainda, tá certo? E alguns países, inclusive, buscam estratégias para fugir dessa dependência do gás russo ou para fugir da dependência do gasoduto, né, controlado dos gasodutos, né, controlado pela Rússia. Tá bom? Então aqui nós temos uma imagem, ó, os principais rotas de abastecimento de gás natural à Europa. Então vejam que todas elas vêm da Rússia, né? Boa parte delas vem de território ou da Rússia ou de estados próximos, né, aliados da Rússia. Então, vejam aqui, ó, pelas cores a gente já dá para entender mais ou menos. Os principais depósitos de gás, nós temos aqui, ó, território russo, tá certo? Aqui, ó, gasodutos procedentes da Rússia, né, olha a cor. Vejam que a Rússia, né, tem uma hegemonia muito grande na logística de transporte de gás, tá?
Aqui nós temos em rosinha, o vermelho, rosa, né? Vindo do Irã. Estão vendo aqui? Reparem que aqui, ó, então essa região aqui é uma região importante, tá certo? Porque é a região de transporte do gás, seja vindo do Irã, né? Na verdade vindo do Irã, basicamente, né? Ou vindo do Cáucaso aqui também, tá certo? Então, como eu dizia, então a Rússia ela utiliza desse recurso que são os hidrocarbonetos para falarem de igual para igual com países com os quais ela mantém uma relação às vezes conflituosa. Por exemplo, essas potências que passaram a apoiar o novo governo ucraniano, né, e tentaram atrair esse novo governo para sair da barra da saia da Rússia, irritaram a Rússia. Então, até hoje, esses países dizem assim: a Rússia, você tomou a Crimeia como vingança, mas você não devia fazer isso. Nós vamos fazer isso com você. E quando elas dizem isso, a Rússia, cuidado. Ela retruca: cuidado, vocês precisam muito do nosso gás. Eu posso perfeitamente encarecer o gás para vocês. Tá certo? Bom, em 2003 a Rússia suspendeu o fornecimento de gás natural para Belarus, né, depois que esse país, vou grifar isso, que isso é importante, depois que esse país se recusou a pagar o dobro pelo produto. Em 2006, a Rússia fez pressões para que Belarus vendesse sua rede de gasodutos à empresa estatal russa, para que esta, né, a rede estatal russa, pudesse exportar gás natural para a Europa Ocidental. Diante da negativa do governo de Belarus, a Rússia puniu esse país por meio da elevação do preço do gás, né? E em 2011 a Belarus cedeu às pressões em troca do desconto de 60% no preço do gás natural comprado pela Rússia. Então veja como a Rússia exerce esse tipo de pressão, né, utilizando dessa estratégia, né? Enfim, em 2005, a Ucrânia, ao rejeitar a elevação do preço do gás fornecido pela Rússia, sofreu corte no fornecimento. Essa medida teve várias repercussões, pois ocorreu no inverno europeu, isso que eu ia comentar. Nós estamos falando aqui, gente, de um lugar cujo clima, em dadas épocas do ano, esfria muito, né? Clima frio mesmo. Então você imagina, são países que dependem muito de energia para aquecimento das casas, né, da sociedade desses países. Então, da onde que vai vir a matéria-prima, né? Enfim, a matéria que vai, a partir da qual se gera energia para aquecer a casa das pessoas? Essa matéria vai vir da Rússia, tá certo? Então, a Rússia, sabendo disso, é com esta carta que ela joga, né? Então, veja, essa medida teve várias repercussões, né, quando a Rússia resolveu elevar o preço do gás para a Ucrânia. Essa medida teve várias repercussões, pois ocorreu no inverno europeu, época em que o uso desse gás, né, desse produto aumenta não somente na Ucrânia, mas em diversos países da Europa, que recebem o gás natural russo por meio de gasodutos que atravessam o território ucraniano. No final de 2013, por pressões do governo russo, a Ucrânia desistiu de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, fato que a afastaria da influência russa. Tal desistência provocou pressão, né, dentro da Ucrânia e deposição do governo pró-Rússia e a realização de novas eleições, apesar de a Rússia ter proposto a redução de 30% do gás, né, para aquele país. Ainda assim, a Rússia perdeu o controle da Ucrânia, o novo governo se alinhou com a Europa e a Rússia retaliou tomando a Ucrânia, né? É isso que vai dizer isso aqui, ó, esse próximo parágrafo. Os desdobramentos desse episódio foram graves para a Ucrânia, pois exacerbou o separatismo no leste europeu, no leste do país, levando ao conflito militar entre forças ucranianas e rebeldes pró-Rússia. Em fevereiro de 2018,
um novo embate entre Ucrânia e Rússia trouxe preocupações para países europeus que dependem do gás russo. A Ucrânia acusou a Rússia de diminuir a quantidade de gás natural fornecida a ela, desrespeitando o contrato assinado entre ambas. Diante disso, a Ucrânia denunciou a Rússia na Câmara de Comércio de Estocolmo, na Suécia, organismo cujo objetivo é arbitrar as controvérsias comerciais entre países. Essa instituição condenou a Rússia a pagar indenização à Ucrânia por quebra de contrato. Na ocasião, a Rússia afirmou que iria recorrer da decisão e a questão ainda não havia sido resolvida no primeiro semestre de 2018. Entretanto, a questão principal desse caso não é o gás natural em si, mas sobretudo o uso político que a Rússia realiza do fato de ser o principal fornecedor de gás. Não somente para a Ucrânia, como para outros países europeus, como veremos em seguida. Então vejam, às vezes os países europeus eles se preocupam não porque a Rússia está quebrando o contrato ou está, enfim, infringindo qualquer coisa contra um país que a União Europeia nem está tão preocupada assim. É porque este país, no caso a Ucrânia, sobre o qual eu estou falando, é a rota dos gasodutos, né? E qualquer tensão ali ameaça, né, o próprio passagem do gás para a União Europeia, né? Porque se muitos gasodutos passam pela Ucrânia e Ucrânia e Rússia resolvem, né, cortar relações, como que o gás chega até a União Europeia? Percebem? Então a questão ela é geopolítica, ela é estratégica, o território é fundamental nessa questão. Tá certo? Então, para o próximo ponto aqui, a Europa depende do gás natural russo. Em 2014, a crise na Crimeia e sua anexação pela Rússia, somada à crise na Ucrânia, apoiada pelo governo russo, desencadearam protestos de governos europeus seguidos de sanções econômicas. A resposta russa foi a ameaça de corte de fornecimento de gás natural, o que criou problemas sérios à economia europeia, pois em 2014, cerca de 22% da matriz energética da Europa tinha por base o gás natural e cabia à Rússia o fornecimento desse gás, né, dessa matéria-prima. Há países europeus que dependem 100% do gás russo, como é o caso dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia também, além da Bulgária e da Eslováquia. Outros países dependem em larga proporção. É o caso, por exemplo, da Alemanha, 53% do consumo doméstico, o gás natural russo, maiores compradores, volumes de importação e participação no consumo doméstico. No caso da Alemanha, 53,7%. Turquia, 55%. Aliás, a relação Rússia e Turquia também é problemática, certo? Também causa preocupação no oeste europeu, né? Na Europa Ocidental. O uso da energia como instrumento político da Rússia, né, pela Rússia, tem levado os países europeus a procurar alternativas para o seu abastecimento. A passagem de gasodutos que abastece a Europa pelo território ucraniano, cerca de 50%, é uma fonte de insegurança. Assim, em 2012, foi inaugurado o gasoduto Nord Stream, que corta o Mar Báltico, sem passar, portanto, pela Ucrânia. Além disso, a Europa tem buscado novos fornecedores, como é o caso da Noruega e de outros países, o que tem contribuído para diminuir a dependência em relação à Rússia, embora isso seja ainda muito difícil de acontecer efetivamente, né, de forma significativa. Os países europeus ainda são muito dependentes da Rússia em termos de fornecimento de gás. Pois bem, em 2003, as importações de gás natural da Rússia pela Europa atingiram 45%. Em 2017, baixaram para 33%. É um valor significativo em pouco tempo? Né, mas não o suficiente para deixar a Europa tranquila em relação a essa estratégia utilizada pela Rússia, né, para exercer pressão e para dialogar com eles, tá certo? Bom, gente, eu espero ter sido claro, né? Se restou alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. Vou disponibilizar esse vídeo para vocês, para que vocês possam, enfim, assisti-lo e poder realizar essa atividade avaliativa aqui
da melhor forma possível, tá bom? Estou à disposição até 9h30 e podem contar comigo para o que for em relação a essa matéria. Um abração, um beijo em todos. Tchau.